Pior perrengue ou melhor lugar? Eu adorei o tema. Mas a pergunta é perrengue do motorhome ou do veleiro? Eu vou falar dos dois. A gente passou mais tempo viajando e explorando lugares com motorhome, então é natural que tenhamos mais histórias e eventos para compartilhar dessa experiência. Um fator que contribui muito para alguns dos perrengues que enfrentamos com o motorhome foi que o nosso GPS invariavelmente nos guiava por estradas de terra. A rota até Santana do Livramento era para ser bem tranquila, mas... E essa é a sina da Tortuga. Trafegar. Bem-vindo caminhão 2. Bem-vindo caminhão 2. A sina da Tortuga é traçar... Olha, é um caminhãozinho de porco. Trafegar tranquilamente no asfalto até que de repente a gente fica sem asfalto mais que isso. Era lindo, mas deixa tenso por causa dos solavancos e da instabilidade. É fascinante como sair do asfalto nos transporta para um mundo totalmente diferente. Mergulhar em estradas poeirentas e cheias de desafio faz com que a adrenalina corra em suas veias. Mas, em compensação, as paisagens são deslumbrantes. No campo, a gente contempla verdes intermináveis, animais pastando livremente, casas humildes ou às vezes com belos jardins. A gente fica muito mais próximo e imerso dentro do cenário. Às vezes, depois de uma curva, lá você acha uma cachoeira derramando suas águas em córregos e pequenos lagos. A nostalgia que a gente sente nessa situação é indescritível. Mas o asfalto também pode ser estressante. A velocidade aumenta e as reações precisam ser rápidas. Aconteceu uma vez lá do carro resolver parar em meio a uma subida. A gente estava lá na Bahia. A subida era árdua e tinha o acostamento Ravinas dos dois lados. Eu logo corri para sinalizar lá e corri lá para baixo para colocar a sinalização. A sorte é que não tinha muito trânsito passando naquele momento, apesar de ser passagem de cargas grandes e pesadas. Além das estradas e terras, tem o fator vento. A gente enfrentou ventos terríveis. O vento está muito forte, tem que lutar contra. Tanto lá no Uruguai como na Patagônia. No Brasil também tem lugar propício para vento, eu sei que tem. Por exemplo, lá em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, acho que é o lugar de mais vento que tem. A experiência que a gente teve de ventos na Patagônia chilena foi única. Aqui nessas mesas você pode jogar baralho, xadrez, damas. O problema é o vento, né? Você vai ter que fazer uma barreira, senão ele leva tudo. Olha a tortuga lá. Em uma noite lá em Punta Arenas, tivemos que pernoitar em uma área costeira, uma espécie de curva ou enseada. Não tinha nenhum ponto de apoio para nos abrigar do vento, a não ser o nosso próprio carro. A noite inteira o carro ficou balançando como se ele fosse um berço. Isso gerou uma sensação extremamente tensa. Dormir virou um pesadelo. Amanheceu, que alegria. A noite foi terrível, muito vento. Não pode falar, vento de 65 km por hora. Max, 65 a 50, depois voltava para 60, o negócio foi terrível. Foi terrível. Meu Deus. Não é que não deu para dormir, mas olha, tava difícil. Tava difícil. Mas eu acho que se tem que votar, não tem muita dúvida não. Não é exatamente o pior perrengue, mas é que foi o lugar em que mais perrengues passamos. E é o Jalapão. Nós estivemos lá por 2 vezes. A primeira vez foi tipo assim de tirar o fôlego. O lugar onde que o guia nos levou. Gente, que lugar lindo!
a Lagoa da Serra. Presta atenção nesta placa. Seja bem-vindo à Lagoa da Serra, Serras Gerais, Rio da Conceição. Aqui não tem Wi-Fi. Estamos conectados com a natureza. Aí. Será que valeu? Será que valeu pegar aquela estrada toda para ver isso aqui, pessoal? Ó, olha que lugar. Dá uma olhada. Um oásis lá no interior do Tocantins. Um lugar único, onde a natureza é protagonista, não tem dúvida. Um verdadeiro oásis é um refúgio isolado, marcado pela presença de 2 lagoas pequenas e uma lagoa maior, muito serena. Águas cristalinas e uma montanha lá no fundo, que contrasta com a aridez do ambiente que tem em volta. É como se a Lagoa da Serra fosse uma joia preciosa, resplandecendo em meio ao cenário árido lá do interior do Tocantins. Além da beleza deslumbrante do lugar, a Lagoa da Serra guarda outros segredos. Lá naquele vasto, silencioso deserto de areia, com arbustos baixos e secos, tem uma sensação de você estar num território selvagem, onde as onças são soberanas, escondidinhas, ó. Esse contraste entre a serenidade da lagoa e a presença imponente desse animal majestoso, desse felino, dá uma mistura de fascínio e respeito pelo ecossistema que essa região oferece. O perrengue aconteceu na volta desse lugar maravilhoso. A gente ficou atolado naquela areia, isolado por horas, esperando resgate. Aí descobrimos que a precária ponte que serve de passagem é inadequada para um carro que nem o nosso. Nessa experiência, o Max, que é obrigado a ir buscar socorro, buscar ajuda, e ele sai com o guia, me deixando sozinha no carro. Sai com a moto que a gente estava levando de apoio para buscar ajuda. Ele enfrenta aquela areia solta e aí sofre um acidente. É muita areia. A moto com o peso das 2 pessoas não consegue fazer a curva e eles caem. A canela do Max tem as marcas até hoje. Eu fiquei lá, sozinha no motorhome, esperando para eles voltar. Mas eu não fiquei sozinha o tempo todo. Um dos rapazes que trabalhava lá na Lagoa da Serra resolveu que ele ia para a cidade conosco. E aí ele apareceu, veio lá onde eu estava. Por causa do calor e das onças, é claro que eu convidei ele para entrar. A situação ficou um pouquinho tensa quando o rapaz me conta que na verdade ele devia estar usando uma tornozeleira eletrônica. E eu, muito curiosa, perguntei qual era o motivo, né? E ele aponta para uma faca esquecida lá em cima da pia, dizendo que ele tinha matado o irmão dele com igualzinho, só que era de cabo branco. A minha sorte foi que por conta do calor e de ele ter tentado desatolar o carro tirando a areia da frente dos pneus, sentiu vontade de tomar um banho. Daí ele voltou lá para a serra, para a Lagoa da Serra, me deixando sozinha. Eu jurei para mim mesmo que eu ia trancar o carro muito bem trancado para passar aquela noite, caso ninguém voltasse até escurecer. E olha, que a tarde já estava dando sinal de que ele ia dar lugar para o crepúsculo. Já fazem horas que o Max saiu atrás da peça
O dia já tá anoitecendo. Eles saíram daqui, eram 11 horas da manhã. Foram de moto e até agora não voltaram. Eu não tenho sinal de internet, celular, eu não tenho sinal de nada aqui. Eu tô fazendo uma força para não ficar preocupada. Não sei o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. 5h30 e o Max voltou como Max. Para meu alívio, o Max mecânico apareceu me trazendo o meu Max. Quando o Max retorna como o Max mecânico que a gente conheceu em Indianópolis e virou nosso amigo. Aí, tudo resolvido, né? Descobrimos que o motivo de um sítio mais adiante ter negado de enviar o trator para nos ajudar era por causa da ponte. Uma ponte bem precária. O veículo era muito pesado para aquela velha ponte. Então, só que o Tortuga era mais pesado que o trator. Do que eu já fiz. Essa foi complicada? Essa foi. Pelo amor de Deus. Ó, eu tô feliz que vocês voltaram. Você não tem ideia. Ainda tínhamos que passar na ponte precária. Ficamos sabendo do pessoal que esta ponte não passa nem trator, mas teríamos que passar com o Tortuga pela segunda vez. Eu não sei do Max, mas eu acho que eu tô meio satisfeita do Jalapão. É porque é só portal, né? Só o portal. Mas é isso, é perrengue, é bruto. Jalapão é bruto. Passar na ponte na inocência é uma coisa. Passar sabendo que não suporta nenhum trator é outra. Procura vir aqui, ó. Ainda bem que deu tudo certo. Como se não fosse suficiente essas experiências aí, a gente voltou pro Jalapão. Dessa vez a gente queria ir até Madeiros. O caminho que escolhemos para chegar lá nos levou através de uma vasta fazenda, adicionando mais uma aventura em estradas cobertas por uma generosa camada de areia do Jalapão, no Tocantins. Dessa vez, até o GPS ficou confuso e ele não conseguia falar para nós qual direção seguir. Nesse ponto do caminho, a gente encontrou outro viajante perdido com o mesmo dilema. Para onde? Perguntar para ele onde a estrada vai dar? Acho que ele tá perdido, né? Vamos ver com ele lá o que vai acontecer. Tem uma placa ali, ó. Vamos descobrir. O senhor vai pra lá também? Eu tô indo pra Mateiro. Parei aqui, ó, no placa ali, não tem sinalização. Já ia voltar lá naquela fazenda pra saber onde é. Pra Porque ali saber. tem uma placa, né? Não fala tem nada. sinalização aqui não. Tem umas placas ali, deixa eu dar uma Eu olhada. andei pra lá, fiquei na dúvida, ia voltar pra ali. Aham. O senhor é de Pernambuco? Pernambuco. E você? São Paulo? São Paulo? São Paulo. Falou pra que lado que ele foi? Não achei, eu não sabia de pegar esse trem aqui sem sinalização. Nós vamos lá fazer isso. Eu vou lá na fazenda, viu? Encosta aí, tô chegando. Tá legal. Eu vou mais rápido. Seu nome qual é? É meu, sim, o É seu. de mesmo, eu sou o Max. Edmilson vai voltar na fazenda É. pra ver. Pra onde que ele vai? Vai girar mais à frente ali. Pra ver se eles indicam pra qual lado que a gente tem que ir.
pessoa lá. Bom, a gente pode ir até lá também, tanto faz. Bom. Tem uma placa lá. Mas determinados, a gente acabou alcançando o mateiro e confiamos no instinto para a direção. Acabou tudo bem. A gente chegou lá na cidade, mas não sem enfrentar algumas interrupções no percurso, porque o carro ele nos deixou falando sozinho em várias ocasiões. E ainda não chegamos em Mateiros, tá demorando um pouquinho. Só que eu acho que agora eu sei por que leva 7 horas para chegar. O GPS falou 133 quilômetros, dos quais 90 eram para ser estrada de asfalto. Foram 90 de asfalto, mais ou menos, sim. E aí sobra o quê? 40, 43? De terra, na minha conta, é uns 43. Assim que atingimos a estrada de terra e vimos a primeira placa para Mateiros, lá constava 90 quilômetros para Mateiros. Eu não sei que matemática é essa, mas não é a minha, não. Bora lá, ver se a gente chega em Mateiros ainda hoje. Ele era incapaz de lidar com a quantidade de areia e aquela camada espessa de areia lá do Jalapão acabou obstruindo o filtro do motor do carro, deixando ele consideravelmente sujo. Tá, tudo bem. Uma vez em Mateiros, cada atrativo turístico que a gente queria ver, como tipo um fervedouro ou a cachoeira, sei lá, representava de novo um desafio arrebatador que fazia a adrenalina pulsar na nossa veia. Horas de tensão percorrendo estradas desafiadoras nos levaram ao primeiro atrativo, o Fervedouro do Ceiça, um verdadeiro oásis em meio à vegetação árida. Ali uma pequena piscina de água cercada por bananeiras aguarda-nos, provocando tentar afundar, uma tarefa impossível, devido à força da água que brota, impulsionando a gente para a superfície. Infelizmente, você só tinha 15 minutos para poder desfrutar e relaxar ali do fervedouro, de uma fila de gente esperando para fazer a mesma coisa. Sai do fervedouro, enfrenta aquela estrada insana de novo para chegar na Cachoeira do Formiga. Lá finalmente a gente pôde ficar um tempinho, né? Foi uma benção poder relaxar os músculos tensos após o desafio do caminho. A luta constante era tentar não pensar na volta, né? Aproveitar ao máximo cada momento do cenário deslumbrante daquele lugar. No dia seguinte a gente saiu bem de madrugada, com a esperança de que o sereno, com a umidade, tornaria a passagem mais tranquila. Esses são os motivos que nos levam a nomear então o Jalapão como o maior perrengue, no caso do motorhome. Quanto ao veleiro, a gente teve vários perrengues. Superar o desconforto das primeiras horas provocadas deixando a pessoa mareada por causa das ondas altas, ventos contra, correntes, marés, sem ter garantia de que quando a gente passa por um lugar, que ele vai ter profundidade suficiente, adequada para o nosso veleiro, porque não dá para confiar 100% no que o aplicativo diz. Por causa do mar, das marés, os bancos de areia acabam andando. O dia em que o stay, que segura o mastro principal em pé, quase arrebenta. Nossa, esse dia foi tenso. O abandono do nosso capitão nos deixando sozinhos. Barcos enormes que passam muito próximos. Será que a gente está em rota de colisão? Tem bastante coisa, mas sem dúvida o nosso maior perrengue, com certeza, foi quando tomamos a decisão que a gente queria ir para a Europa. A ideia é seguir até São Martin, porque lá a gente ia conseguir
ter uma equipe embarcando conosco para a travessia. Só que o Citroën Pressé decidiu algo um pouco diferente. Nós passamos dias sem ter muita certeza do que fazer e nem para onde ir. Preparamos o barco com tanto cuidado, a gente saiu com tanta confiança, mas ao contrário do que a previsão do aplicativo lá mostrou para o clima, as ondas estavam muito altas, é complicado ter o estômago embrulhando naquelas condições. Fica embrulhado mesmo. Não tá bom não. Não está nada bom. O tempo. Hã? O tempo. Tempo. O mar tá muito mexido. Tá horrível. Essa história eu conto no livro, que já tá lá no forno prontinho. Já tem até uma capa agora. Tá linda. Tá faltando muito pouca coisa para o pré-lançamento desse livro. Então, eu não vou dar muito spoiler hoje, não. Eu vou esperar esse livro sair. Agora, o segundo pedido foi o melhor lugar para onde fomos. Meu pai. Todo mundo pergunta isso sempre. É difícil decidir qual é o melhor lugar. São tantos. Eu acho que o melhor lugar acaba sendo aquele que mais te surpreende. Ou será que é aquele onde você deu mais risada? O que define se é o melhor lugar? A gente se leva junto sempre, né? Então, para nós o melhor lugar é onde eu tô hoje. Tentar curtir ao máximo o hoje, o agora. O lugar onde você está nesse momento. Presta atenção no que é bonito e não no que é feio. Mas vamos lá, vamos tentar trazer aqui para vocês a emoção que eu senti na nossa primeira saída com o motorhome, a primeira cachoeira, o primeiro pernoite, a rota que fizemos lá no Caminho do Rei, maravilhoso. Como que eu vou explicar isso num vlog? Não tem lugar maravilhoso ou melhor lugar. As pessoas são lindas em cada lugar que a gente foi. Ouro Preto, com aquelas ruas estreitas, sempre subindo ou descendo, igual Gramado também, sempre subindo ou descendo. Meu coração ficou muito agradecido quando finalmente a gente alcançou a cachoeira do Cavalo Queimado lá no Jalapão. Ou então quando a gente passou pela Chapada dos Veadeiros. Que região maravilhosa aquela da Chapada lá de Goiás. É lindo, lindo, lindo. E a Chapada Diamantina? Quanta coisa linda tem por lá. Só que daí você vai para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em cada lugar que a gente chegou, é um deslumbre só. Uruguai. O fato de você estar lá em outro país, isso já mexe com você. Eu me lembro, a gente estava lá em Santana do Livramento, tem uma rua, eu ficava pulando de um pé para o outro, lá na divisa, alternando os pés. De um lado eu estou no Brasil, aí eu pulava do outro lado, agora estou no Uruguai. Gente, é muito engraçado, é muito divertido. E o que eu vou falar da Patagônia? Assim, você pensa que você já viu um pedacinho da Patagônia, viu tudo? Cada nova curva surpreendia novamente. Era incrível e era diferente. A mesma Patagônia diferente. E lá no Chile, a carreteira austral. O que falar daquela carreteira? Ela é de tirar o fôlego. Os campos cheios de flores com os picos nevados lá no fundo. São essas coisinhas que fica muito difícil eleger qual é o melhor lugar.
Isso é simplesmente impossível para mim. Quanto ao veleiro, já ficou um pouquinho mais fácil, porque a gente tem menos experiência. Tudo que vivemos no veleiro, quando chegamos lá nas ilhas de Exumas, na Bahamas, foi por causa do gosto da superação. A gente conseguiu chegar lá por nossa própria conta, sozinhos. E daí você chega naquelas águas cristalinas, uau! Só que chegar em Luperon também, nós fomos acolhidos de uma forma muito legal. Então, gente, eu espero que é isso. Tô adorando falar com vocês sobre tudo isso. E tô louquinha para saber qual vai ser o próximo tema do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí embaixo, curte, compartilha e até a próxima. Ah, peraí, eu tenho um adendo. Eu tenho um adendo para fazer que não tem muito a ver com o tema falado aqui, mas tem a ver com nossas escolhas. Por causa de um comentário no vídeo passado. Antes de partir para todas essas aventuras que a gente teve, eu tinha quase um desespero por sair para viajar. Eu vivia um estresse assim muito grande no trabalho. E na minha memória, o melhor momento foram aqueles que a gente viveu em Santiago de Compostela, viajando de bicicleta. Lá eu estava tão relaxada, curtindo tudo. Então para mim era isso. Eu queria sair para fazer a volta ao mundo de bicicleta, acampando nos lugares onde a gente chegasse. Mas depois que eu rompi com tudo e saí do trabalho, do emprego, depois de 3 longos meses, eu senti o estresse saindo do meu corpo. De repente o estresse me abandonou. E junto a ânsia de viajar também. Eu já não tinha mais sentido para mim viajar. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Olhe em sua volta e veja se o que você está desejando é mesmo o que você está desejando. Ou se é apenas uma fuga. Então, busca o que é importante para você hoje. Tem uma forma de você sair desse estresse, de você realizar o que você quer hoje, tá bom? Um beijo, até a próxima.